Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Criminosos usam o nome de hospital para aplicar golpes em Patos de Minas. Drogas avaliadas em cerca de 800 mil são apreendidas pela PRF na BR-365. Policiais registram na mesma ocorrência tráfico de animais. Adolescente suspeito de roubo é apreendido. Polícia Civil conclui inquérito e 4 são indiciados por homicídio culposo na morte do menino Pedro em Carmo do Paranaíba. Visitas no presídio Sebastião Satiro serão liberadas em 21 de setembro. O número preocupante de suicídios em Patos de Minas. Futebol. Zagueiro do Atlético não descarta permanecer no clube. Pesolano diz que Cruzeiro tem obrigação de conquistar título da Série B. Mesmo ampliada a vacinação contra o HPV, a adesão é baixa. Quais os critérios para definir o voto nas eleições deste ano? Tem também a análise da notícia e muito mais no NTV News que começa agora. Um adolescente suspeito de roubo em uma loja de roupas do bairro Sebastião Amorim foi preso pela Polícia Militar de Patos de Minas nesta terça-feira. Detido, apreendido. Outros suspeitos de envolvimento no crime estão sendo procurados. A polícia fez a apreensão de um menor de 15 anos após um roubo que aconteceu em uma loja de roupas na Avenida Afonso Queiroz, aqui em Patos de Minas. Um desses suspeitos foi apreendido por ato infracional, trazido para a delegacia de plantão, mas há outras pessoas que podem estar ligadas nesse crime. Vou começar agora com o Tenente Daniel, porque um rápido trabalho de vocês, através da ligação do 190, vocês conseguiram identificar um dos suspeitos, né? Correto. A Polícia Militar recebeu informação de uma ocorrência de roubo, em que 2 indivíduos em uma motocicleta, eles chegaram ao comércio de roupas, como você disse, e simulando estarem armados, eles subtraíram R$100 da loja e o aparelho celular da senhora que estava no comércio naquele momento. Após isso, eles evadiram do local e durante os rastreamentos nós conseguimos apreender esse menor de 15 anos, que está aqui conduzido juntamente com a sua mãe. E a mãe, como a gente conhece a ficha criminal desse indivíduo, sabe quem são as companhias dele, nós deslocamos as residências desses outros possíveis envolvidos. E a genitora de um deles já confirmou que os 3 haviam saído juntos, então provavelmente nas próximas horas a Polícia Militar espera dar uma resposta ainda melhor, conseguindo efetuar a prisão dos outros envolvidos. Eles falaram que durante esse momento de assalto aí, eles chegaram a ameaçar, pediram para entregar o dinheiro, como que foi a ação deles? Segundo a senhora nos passou, ela estava bastante nervosa, não soube precisar maiores detalhes, mas simulando com objetos no bolso, provavelmente cano, alguma réplica de arma de fogo, com as mãos constantemente nos bolsos, que a senhora não conseguia visualizar, eles pediram todos os pertences ali, ameaçando usar de violência física contra ela. Agora, no caso, essas outras pessoas que podem estar envolvidas neste crime também são menores e já foram identificadas, ô tenente? Sim, eles já estão identificados e também são menores, todos da mesma faixa etária, próxima idade ali de 15, 16 anos, e andam sempre em conjunto praticando esses atos infracionais. Já tem passagens pela polícia, então? Sim, já tem outros registros, não podemos falar passagens criminais, porque são adolescentes, mas tem sim registros de ocorrências com atos infracionais em que figuram como autores. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma grande quantidade de drogas na tarde desta terça-feira. Estava sendo transportada em um ônibus que seguia de São Paulo para a região nordeste do país. Foram apreendidos 4 quilos de cocaína, 3 de maconha e 1 quilo de crack, que, segundo a polícia, estão avaliados em cerca de R$800 mil. O ônibus foi abordado na BR-365 no município de São Gonçalo do Abaeté. Durante as verificações, os policiais encontraram na bagagem de um dos passageiros os tabletes de cocaína, porções da droga, tablete de crack, além de barras de maconha. O homem contou que recebeu as drogas em São Paulo e que as levaria para Campo Brito, em Sergipe. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de plantão em Patos de Minas. Pois nesse mesmo ônibus, os policiais localizaram também uma gaiola contendo 7 aves da espécie coleirinho, O passageiro disse que capturou os animais em Jundiaí, São Paulo, e levaria até Estância, no Sergipe. A Polícia Rodoviária Federal informou que as aves serão encaminhadas ao IBAMA, na cidade de Montes Claros, no norte de Minas, uma vez que Patos de Minas não tem convênio do órgão com o CETRAS local. O homem de 50 anos foi enquadrado por perseguir, caçar e apanhar espécies da fauna silvestre. Em João Pinheiro, a Polícia Civil prendeu um suspeito de assassinar o próprio primo. O crime aconteceu no mês de abril e a motivação pode estar ligada a um desentendimento comercial.
José João, conhecido como Dondinho, é o principal suspeito de ter assassinado o próprio primo, Adriano Rodrigues Fonseca, de 32 anos, no dia 15 de abril deste ano, na cidade de João Pinheiro, noroeste do estado. De acordo com as investigações da Polícia Civil, eles teriam tido um desacordo comercial a respeito da venda de um veículo. José João teria colocado o homem no veículo e foi até um local conhecido como Serra da Coinge, na BR-040, às margens da rodovia. Eles então teriam discutido e logo depois o homem foi encontrado com um afundamento de crânio, morto no porta-malas do veículo. Já se passaram vários meses e o inquérito policial começou a investigar aonde estaria o suspeito que estava foragido até então. E através de um mandado de prisão preventivo foi localizado Dondinho em uma fazenda conhecida como Facão, na região de Patos de Minas. Ele foi levado para a delegacia da cidade. Nessas imagens cedidas pelo JP agora, mostram o exato momento em que ele chega na delegacia da cidade de João Pinheiro, após ter sido encontrado pelos investigadores da Polícia Civil da cidade de João Pinheiro. Ele agora será submetido à denúncia do Ministério Público e logo depois ao julgamento, para saber como teria ocorrido o crime. Ele deve ser também interrogado pela Polícia Civil para saber a principal motivação desse crime. A seguir aqui no News, visitas no presídio Sebastião Satiro serão liberadas em 21 de setembro. Um número preocupante de suicídios em Patos de Minas. A Polícia Civil concluiu as investigações da morte do menino Pedro em Carmo do Paranaíba. 4 pessoas foram indiciadas por homicídio culposo. O garoto Pedro, de 8 anos, morreu asfixiado depois de ficar 18 horas em um buraco aberto para a construção de um reservatório de água neste loteamento em Carmo do Paranaíba. A tragédia ocorreu em 21 de agosto e provocou grande comoção. A Polícia Civil investigou o caso e concluiu o inquérito. 4 pessoas foram indiciadas por homicídio culposo: o proprietário do empreendimento e mais 3 responsáveis pela execução de tarefas. A pedido da polícia, a Justiça concedeu liminar e mais de 1,5 milhão em patrimônio das empresas responsabilizadas foram bloqueados para indenizações futuras. No local onde Pedro caiu, não havia qualquer tipo de sinalização ou barreiras para alertar sobre o perigo. As visitas no presídio Sebastião Satiro, em Patos de Minas, continuam suspensas. Entretanto, devem ser liberadas a partir do dia 21 de setembro. As visitas foram suspensas no presídio Sebastião Satiro depois de detentos testarem positivo para a Covid-19. De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, apesar do último caso confirmado ter sido em 24 de agosto, são cumpridos 2 ciclos de quarentena, conforme as recomendações dos órgãos de saúde. Depois desse prazo, em não havendo registros de novos infectados, as visitas são liberadas, o que deve ocorrer a partir de 21 de setembro em Patos de Minas. Nós estamos em setembro, mês considerado como de prevenção ao suicídio, inclusive com campanhas, né? Em Patos de Minas, desde o início do ano, pelo menos 15 pessoas tiraram a própria vida. Segundo dados do Observatório de Segurança Pública, em Patos de Minas, durante todo o ano de 2018, 11 pessoas tiraram a própria vida. Em 2019, 19 pessoas suicidaram. No ano seguinte, 14 pessoas. Em 2021, 25 pessoas. E em 2022, até o momento, 15 pessoas se auto-exterminaram. Em sua maioria, os suicídios acontecem por adoecimento mental. Aquela pessoa que normalmente ela tenta o suicídio, ela tem um transtorno mental associado. Já é uma unanimidade de 100% dos casos. Mas o suicídio é multifatorial. Então a gente não pode falar que quem tem um transtorno mental vai cometer um suicídio. E a gente também não pode falar que só cometeu o suicídio em decorrência do transtorno mental. No entanto, um fato interessante é que 60% das pessoas que se suicidam realmente tinham um transtorno mental não diagnosticado ou não tratado da maneira correta. Mas sabe-se que outros fatores
podem levar ao autoextermínio. Não ter rede de apoio também é uma coisa muito, muito importante, né? Muito relevante. A condição socioeconômica, né? Como que essa pessoa ela está conseguindo se manter ali, né? Principalmente no Brasil, que tem uma condição econômica muito instável e a gente não sai da crise, né? Então, o ser humano, como sendo biopsicossocial, tudo nele interfere na questão do comportamento suicida. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2021, divulgado em julho pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revelam que o número de suicídios no Brasil em 2020 foi de 12.895, com variação de apenas 0,4% em relação a 2019, quando foram registrados 12.745 casos. Os dados que apresentam maior número, repetindo o ano anterior, foram São Paulo, Minas Gerais e Porto Alegre. Nessa ordem, a tendência no país é de alta. Em 2012, foram 6.905 casos. Diariamente, a gente vê jovens, a gente vê pessoas com uma caminhada muito grande pela frente, desistindo de tudo. Desistindo de tudo que ela poderia fazer, de tudo que ela poderia ter feito por uma doença. Então, assim, porque é uma doença, a pessoa que passa por isso, ela está doente. Então, é importante dar essa atenção para essa doença, assim como a gente dá para as outras. Porque a depressão não tem, assim, não tem uma visibilidade tão grande quanto outras patologias, por exemplo. Então, é importante a gente dar essa atenção maior para a depressão, porque ela extermina também, tanto quanto outras patologias. Hoje, existem meios que podem auxiliar as pessoas. O governo, ele oferece o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, onde há a figura do psiquiatra, onde há a figura do psicólogo, do assistente social, do enfermeiro. Existem também as universidades, aqui no nosso município a gente tem a Faculdade de Patos de Minas, a FPM e a Unipam, que fazem acolhimentos gratuitos, e existem profissionais da psicologia que fazem trabalhos sociais. Então, busque essa informação, vá atrás, tente levar essa pessoa ou você mesmo a um caminho que vai te ajudar a sair desse lugar de tamanho sofrimento psíquico. Em instantes aqui no News tem uma deliciosa receita do dia do amendoim. Vamos falar também de futebol. Zagueiro do Atlético não descarta permanecer no clube. Pesolano diz que Cruzeiro tem obrigação de conquistar título da Série B. Vamos falar de futebol aqui no News, O zagueiro do Atlético, Júnior Alonso, falou hoje sobre os desafios do time para conquistar vaga na Libertadores e se irá permanecer no time alvinegro. O vínculo do jogador com o Galo vai até o fim da temporada e, apesar de não ter nada garantido ainda, ele não descarta continuar atuando pelo Clube Mineiro. Meu empresário e eu não conversamos com ninguém ainda. O Krasnodar, ele tem a ideia, que eu volte para janeiro lá, mas aqui no futebol pode acontecer qualquer coisa, A gente está tentando finalizar o ano da melhor maneira possível e já a partir de novembro, com certeza, a gente vai falar com o Atlético, com o Krasnodar, para ver que possibilidade tem de continuar ou não, O zagueiro atleticano falou também sobre as vaias do último jogo e a pressão para vencer. Eu tomo com normalidade. Tive a possibilidade de jogar em times grandes também, onde tinha muita pressão, e isso acontece, é normal. Eu vejo, estou olhando aqui um pouco os anos passados, sabemos que hoje não estamos tendo uma campanha regular, mas olhando um pouco para trás, no 2021 a gente conseguiu, um brasileiro depois de 50 anos, a Copa do Brasil depois de 7 anos, a Tríplice Coroa por primeira vez na história do clube. O 2020 a gente conseguiu também no Campeonato Mineiro, acabamos terceiro. E olhando um pouco mais para trás, como estava o clube em 2019, 2018. Então, eu estou tranquilo, estou deixando tudo dentro do campo, fora do campo também, sendo profissional, e sei que meus companheiros também. Então, a gente está trabalhando aqui intensamente, tem dias que trabalhamos a doble jornada para tentar melhorar e sacar isto que todo mundo quer, No Cruzeiro, o técnico Paulo Pesolano coloca o título da Série B do Brasileiro como uma obrigação para os seus comandados. O
O treinador da Raposa falou sobre a semana de preparação para a partida fora de casa diante do CRB no próximo sábado. Como vocês sabem, nós temos uma maneira de trabalhar e uma maneira de jogar que não importa o campo. Intentamos que também não importa o clima, ¿sí? La importancia que nos damos es estar convencidos de lo que nos hacemos en el campo que sea, con el clima que sea, y estar convencido que el trabajo está por encima del calor, del frío, del campo. Si vos ven si hay un campo que no está bom, o sea, un campo que está muy bom, todo, el equipo intenta salir jugando, intenta presionar alto, intenta con calor, con frío, con lo que sea, intentamos hacer el trabajo nos, pero una manera de que el jugador también esté convencido que el trabajo funciona a pesar del rival y a pesar del clima y del campo que sea. Entonces intentamos trabajar mucho en la cabeza de ellos y estén convencidos de que va a salir bien. Que estén convencidos, que lo façam convencido que vai sair bem. Mesmo com o ótimo momento do time e a liderança isolada, o treinador entende que o Cruzeiro ainda não ganhou nada e tem obrigação de conquistar o título, além do acesso à Série A. Que nós, desde que chegamos aqui, já um jogo treino para nós era uma final. Um jogo contra a Sub-20 era treinar como se fosse dia de final também. Um jogo entre nós na semana, o treino, cada detalhe do treino para nós tem que ser uma final. Então eu acho que ele já lo tem incorporado, mas que acontece a vezes, da atmósfera, a parte de afuera e todo, faz ir la cabeça, né? Então, isso é o que intentamos nós, todos os dias, colocarlo e fazerlo entender primeiro onde estão, ¿sí? Como chegamos até aqui, que foi muito duro, ¿sí? Porque hoje, como sempre falo, parece tudo fácil. Cruzeiro va primeiro, foi fácil el ano. Não, não foi fácil. Os jogadores fizeram que hoje se vea fácil, mas não foi fácil. Então, todo lo que lograron hasta agora, não se pode jogar fora porque a cabeça se foi. Não, ainda não logramos nada. E se logramos o ascenso, não logramos nada. Y si Dios quiere logramos el campeonato, que tenemos que lograrlo, porque es una obligación que tenemos ya internamente, no logramos nada y vamos a tener que jugar hasta el final y ganar el último juego. Eso es lo que intentamos no siempre, colocar desde el primer día que UFA ley, que todos los treinos, todos los juegos, hasta los juegos treinos es una final. Así que tenemos que intentar llegar hasta el último día del treino, hacer lo mejor posible, hasta el último juego, hacer lo mejor posible. Quem sabe mais uma temporada aí o Pessolano melhora esse portunhol, né? Pouco mais compreensível, né? Desde quando chegou para cá. Agora, você sabia que 13 de setembro é o dia do amendoim? Pois é, esse é um leguminoso que pode ser utilizado em inúmeras combinações de alimentos. E para comemorar a data, nós preparamos uma deliciosa receita. Olá, sou Renata Ferreira. Hoje iremos fazer um doce de amendoim. Geralmente o pé de moleque é chamado pé de moleque porque ele é feito com o amendoim torrado e moído ou inteiro, com rapadura ou com açúcar cristal. E o nosso hoje é pé de moça, porque além de um pouquinho de açúcar, ele vai o leite condensado no final. Por isso que se chama pé de moça. Vamos à receita? Então aqui em uma panela nós iremos colocar 2 xícaras. Aqui tem o amendoim já torrado e moído. Mas se você quiser colocar o amendoim inteiro, pode, desde que esteja torrado. Aqui 1 xícara de açúcar, então 2 xícaras de amendoim para 1 xícara de açúcar. E 2 colheres de sopa de manteiga. E uma pitadinha de sal. Todo doce é bom colocar um sal para realçar o doce. Então nós temos o amendoim com a manteiga e o açúcar. Agora nós iremos vai mexendo até todo o açúcar derreter, com fogo um pouco alto, que ele derreter o açúcar e a manteiga, nós iremos abaixar o fogo e dar o ponto. Olha o ponto do nosso doce, já derreteu o açúcar e a manteiga. Agora aqui que entra o leite condensado. Mais uns 2, 3 minutinhos, depois colocou o leite condensado.
O ponto do doce é que ele está borbulhando. Você passa a colher, olha, deu uma passagem entre o doce, ó. Então ele está pronto. Nosso doce está sequinho, você puxa as bordas, ó, ele desce todinho, soltinho. O doce está pronto. Untamos uma superfície, pode ser da sua pia, uma mesa. Aí você vai pegar e vai colocando as colheradas assim, para ele poder secar. Untou com margarina, manteiga. Tá pronto o nosso pé de moça. Antes dele secar, ele fica assim bem macinho, bem saboroso. Aqui ele está secando. Ele gasta em torno de 30 a 40 minutos para secar. Se você puder deixar mais, melhor ainda. Tá aqui o nosso pé de moça, a nossa receita de hoje. Boa noite. Aqui. Depois do intervalo do News, tem análise da notícia. Mesmo com ampliação, a vacinação contra HPV tem baixa adesão. Quais os critérios para definir o voto nas eleições deste ano? A Organização Mundial de Saúde estima que cerca de 10 milhões de pessoas estejam infectadas pelo papiloma humano, o papilomavírus, o HPV, no Brasil. A infecção por HPV é sexualmente transmissível e pode desencadear vários tipos de câncer. Por isso, é importante ficar atento aos públicos, que já podem receber a vacina que previne a contaminação pelo vírus, que é feita de forma gratuita. Hoje, o Ministério da Saúde igualou a indicação da imunização para meninos e meninas, permitindo que qualquer pessoa entre 9 e 14 anos tenha acesso à vacina. Pessoas imunossuprimidas também devem se proteger. A ampliação da faixa etária segue recomendações de sociedades científicas e da própria OMS, a Organização Mundial de Saúde. Isso significa que homens de até 45 anos transplantados, pacientes oncológicos ou que têm HIV/AIDS podem receber a vacina. O esquema usual de 3 doses continuará valendo, independente da idade. Ficou comprovado que as pessoas vivendo com HIV/AIDS ou os transplantados de órgãos sólidos, rins, fígado, entre outros, eles têm 4 vezes mais chances de desenvolver algum tipo de câncer decorrente da infecção por HPV do que a população que não vive com HIV/AIDS ou que não tem um transplante. O maior desafio está sendo ministrar a segunda dose da vacina entre crianças e adolescentes até os 14 anos. Existiu no primeiro momento alguns mitos relativos à questão da vacinação contra HPV, especialmente em relação às meninas, que a vacinação contra HPV poderia ser um estímulo à iniciação precoce sexual, que na verdade os estudos já mostraram que não tem nenhuma relação em relação a isso. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a estimativa é que haja entre 9 e 10 milhões de infectados pelo HPV no Brasil. São 700 mil novos casos da doença a cada ano no país. Nas mulheres, o HPV é a principal causa do câncer de colo do útero. No homem, é responsável principalmente por verrugas, que podem levar ao câncer no órgão genital. O HPV é de transmissão principalmente sexual. É um vírus de superfície, ele não é um vírus que está no sangue ou no esperma. É um vírus de superfície. Então, para ele penetrar no corpo, tem que haver algum machucadinho, alguma microfissura para que ele penetre ali na pele ou na mucosa e ali ele vai se desenvolver. Ainda de acordo com a médica, para aumentar a cobertura vacinal, é preciso também reforçar as campanhas de vacinação contra o HPV no ambiente escolar.
A vacina, ela já se mostrou completamente segura e eficaz porque ela vai trazer uma prevenção primária. Ou seja, quando o homem ou a mulher entrar em contato com o vírus na relação sexual, ele já tem os anticorpos ali, né, daqueles vírus que não vão deixar o vírus acoplar ao organismo. É uma vacina cara que está ali ofertada de graça nos postos de saúde, mas a população não procura. É preciso que os pais responsáveis levem em consideração e estimulem a vacinação contra HPV, porque, na verdade, câncer de vulva, vagina, cova de útero, pênis, anal e de orofaringe, decorrente da infecção por HPV, elas podem ser evitadas em função da vacinação contra HPV. A gente chega com a análise da notícia aqui no NTV News, comigo Gui Boaventura, nesta terça-feira. Gui, ontem a gente falava aqui dessa questão da vacinação, a gente citava aqui a polio, por exemplo. Vimos aí que a busca por esses públicos precisa ser melhor fundamentalizada, divulgada, né? Tem que ir até as escolas realmente. O HPV não é diferente, como a gente viu aí, até porque é um vírus que pode provocar diversos cânceres e que está sendo deixado de lado essa vacinação. Boa noite. Boa noite para você. Tem dois tipos de... Boa noite ao nosso telespectador, né? Tem dois tipos de HPV, do vírus do HPV, e eles são classificados por número. Eu não me lembro bem os números deles agora, mas são dois tipos que podem provocar, ou que provocam o câncer. Não dá para se arriscar, né? Não dá para se arriscar. Mesmo porque isso já foi tratado, inclusive, há muito tempo atrás, como doença venérea. Né? Esse HPV foi tratado há um tempo atrás como a doença venérea. Doenças que dão na pele, não entram na corrente sanguínea, mas são prejudiciais. E, além disso, causam um desconforto terrível, tanto para o homem quanto para a mulher. E aí é o seguinte, eu fico me perguntando em relação à obrigação do pai, né? Obrigação do pai e da mãe. Porque garotos de 9 a 14 anos ainda estão sob a tutela do pai, ainda têm que ser conduzidos e protegidos pelos pais. Então você pode proteger o seu filho, a sua filha, de um câncer através de uma vacina, e só através dessa vacina você pode se livrar ou livrar os seus filhos desse tipo de câncer, do HPV. Por que não fazer, né? As pessoas têm que procurar realmente e fazer e correr atrás da proteção dos filhos, né? Isso é uma obrigação dos pais, e os pais não podem politizar isso, ter outra opinião que não seja a opinião científica. A comunidade científica aprova isso aí, e a gente precisa de seguir atendendo esse chamado aí para erradicar e proteger não só o seu filho, mas os filhos de outras pessoas também, né? Porque mesmo com a ampliação no caso do HPV para vacinação e imunizar outras faixas, ainda assim a procura é baixa, tá? Tem sido baixa entre esses públicos, essas faixas etárias aí. Gui, vamos mudar aqui de assunto. Dados levantados pelo Instituto Datafolha indicam que 70% dos eleitores brasileiros já estão totalmente decididos sobre em quais candidatos irão votar nas eleições deste ano. Mas quais são os critérios seguidos antes desta escolha? Na corrida eleitoral, o que não faltam são opções a quem votar. Escolher um candidato para muitas pessoas é muita responsabilidade. Afinal, são eles que dirão como estará o Brasil pelos próximos 4 anos. Já está escolhido. Não. Presidente, deputado? Não. Já. Já tem os números em mente? Já, sim. Já, sim. Já escolheu? Já escolhi. Mais ou menos. Está indecisa ainda? Indecisa. De acordo com o Datafolha, 70% dos eleitores brasileiros já sabem qual candidato vão votar na eleição presidencial deste ano. Outros 29% dizem que o voto ainda pode mudar. Os que não sabem são 0%. Os números foram arredondados e por isso não completam 100%. E a opinião do eleitor mudou pouco em um mês. Em maio deste ano, 69% também sabiam em quem iria votar. Na contramão,
Outras pesquisas, mais de 80% dos brasileiros não sabem em quem votar para deputado federal. E em Minas, segundo pesquisas do Datatempo, 73,1% dos entrevistados não responderam ou não souberam dizer quais candidatos vão escolher para uma vaga na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Mais da metade da população, cerca de 58%, já sabem em quem vão votar para senador este ano. Diante de tantos dados e números que podem mudar a qualquer momento, a nossa equipe de reportagem foi às ruas para saber qual o critério adotado na hora de escolher um candidato. Qual é o critério que você usa para escolher seu candidato? Eu não vou votar em nenhum ladrão. Então, o critério é que vai mais pela democracia, né? Que seja certo e que não gere tanto ódio como está agora nesses tempos de hoje em dia, né? Rapaz, no país que nós estamos aqui, na verdade, nós estamos assim, entre a cruz e a espada, né? Mas a gente vai ver aí, vamos torcer que dê tudo certo, que é o que a gente precisa nesse país, é que os homens tomem de conta, né? Eu tô olhando as propagandas, mas vou te contar, é tanta mentira. De acordo com essa psicanalista e advogada, para escolher um candidato é necessário observar vários pontos, como, por exemplo, que apenas um voto pode eleger mais de uma pessoa. Nós estamos mais conscientes e nós estamos mais atentos àquilo que está acontecendo no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade e o impacto que as decisões políticas e políticas públicas têm no nosso ambiente e na nossa vida. Até mesmo como recursos financeiros, recursos físicos que estão ao nosso redor. Mas tem algumas coisas que a gente não pensa quando vai falar em política e está falando dos candidatos. Por exemplo, em como que funciona a dinâmica da eleição dos parlamentares. Muitas vezes nós estamos dependendo do nosso voto em um ou outro deputado e não sabemos ou nos esquecemos que um voto, por exemplo, no candidato como Tiririca, elegeu junto com ele 6 outras pessoas. Porque o voto aos parlamentares não vai somente para aquele parlamentar, vai para o partido, para a legenda do partido. E aí eles entram em blocos. Ainda de acordo com a especialista, é preciso pensar muito antes de escolher um candidato. As reflexões políticas são fundamentais para nós pensarmos sobre e não sermos ludibriados para dar o nosso voto para alguém que é um personagem, uma alegoria de um partido. Então, vamos estar cientes e evitar desgastes, conflitos, discussões e separações irreparáveis dentro da nossa atividade do pensamento e do voto secreto. A última pesquisa do IPESP desta semana disse que 36% dos entrevistados disseram que só vão votar porque são obrigados. Tem ainda muita gente na dúvida ou em dúvida sobre para qual lado irá, né, Gui? Sabe o que é uma definição para esse momento político que nós estamos vivendo hoje aqui? É uma percepção, não, é uma vontade muito grande da sabedoria, uma fervura de sabedoria num mar de paixão. E o que prevalece nisso aí é o mar de paixão que nós estamos vivendo. As pessoas falam muito bem sobre os seus candidatos, falam muito bem sobre aquilo que precisam, falam muito bem sobre aquilo que os incomoda e na hora de votar, vota com paixão. É o que nós estamos vendo aí. Paixão não é uma coisa para tocar a política. A política não pode ser tocada com a paixão. Quando você vê crimes acontecendo, gente perdendo a vida numa discussão por causa, não é nem uma discussão política, é uma discussão por causa da política. Vira torcida de futebol. E aí nós estamos vendo a qualquer hora acontecer o que acontece nos estádios de futebol, que é um absurdo. As pessoas saírem para o lado de fora do estádio de futebol, passavam pau, pedra e às vezes até arma de fogo e brigar por causa da preferência pelos seus times. Sabe, é um momento preocupante que nós estamos passando na política no Brasil. A coisa está muito efervescente,
A coisa está sendo levada e sendo levada pelas lideranças. As lideranças parece que concordam com o que está havendo porque as provocações nascem ali e descem para a população, descem para os eleitores. E isso dissemina e as pessoas não sabem o seguinte, eu vou falar uma coisa aqui para você raciocinar. Com qualquer paixão, com qualquer motivação, com qualquer coisa que você imagine que vai acontecer no dia da eleição, você vai lá, coloca o seu voto na urna no dia 2, que é um domingo, mas dia 3, com qualquer um ganhando, com qualquer um sendo eleito, você tem que levantar cedo, correr para o trabalho, você que é um profissional aí que precisa pegar um ônibus, você vai ter que pegar o ônibus, ir para o seu trabalho, dar duro, entregar o seu suor ali para o seu patrão, para ter o seu ganha-pão, para ganhar a sua vida. E ninguém vai lá te dar a mão. Pode melhorar com políticas, pode melhorar com outras coisas, mas a atitude tem que ser sua. Então a gente precisa de minimizar esse tipo de paixão e colocar muito mais a razão na ponta do dedo na hora do voto e principalmente no comportamento quando você está envolvido por uma discussão ou por por uma conversa ou por uma atitude que se relacione com a política. Há quem diga que num primeiro turno o eleitor busca propostas para escolher alguém e que no segundo turno o eleitor volta contra alguém. A gente já está vendo isso num primeiro turno de uma eleição. No primeiro turno. Nós estamos divididos nisso aí. As pessoas a favor, contra, eu voto porque sou contra, eu voto porque sou a favor. Sabe, a gente precisa, nós precisamos. Eu acompanhei há um tempo atrás, no sul do país, uma pesquisa feita pelo Colégio Pitágoras, que tem um instituto de pesquisa que era muito respeitado, não sei se é até hoje, mas muito respeitado no sul do país, dizendo o seguinte, e a conclusão foi essa: classes A e B não discutem política, discutem interesses. Classes C, D e E discutem a política, vivem a política. Agora, só que tem que viver isso aí, sabe, sem essa paixão avassaladora, sem essa coisa aí de você odiar o seu próximo. Tem muito ódio nesse momento em torno da política, da discussão política, sabe? Aquele caso que aconteceu no Mato Grosso, aquilo é um exemplo, sabe, de uma coisa que não pode acontecer de maneira nenhuma. São vídeos horrorosos sendo colocados aí, a internet sendo aproveitada de uma maneira horrorosa. Sabe, eu acho que a gente precisa discutir isso com mais... Porque quando você discute política, você está discutindo o seu futuro, o futuro da sua família, dos seus filhos, aquilo que você quer para o seu país, aquilo que você quer para o conjunto de pessoas do seu país, aquilo que você quer para a sua nação, e aí você vai nos 3 níveis, né? Para o seu estado, para o seu município. O que nós não podemos é fazer disso paixão, virar, ao invés de partidarismo, a gente ter, ou militância, a gente ter torcida de política, como se fosse torcida de futebol. O que a gente sabe, está vendo aí nos estádios, não dá certo. Essa última pesquisa do IPEC também, Gui, fala que, você falou de paixões, né? 37% dos entrevistados se identificaram como centro, 37%, 35% com a direita e 26% com a esquerda. E no Brasil a gente tem fatias e mais fatias de pessoas que votam, mas o brasileiro escolhe muito mais pelo nome do que pela ideologia, ou por direita, centro e esquerda, né? Pois é, tem 2 coisas que eu queria falar a respeito disso. A primeira delas é em relação ao partido. Quais são os partidos de esquerda? Você que está afiliado a um partido, você já leu o regimento do seu partido? Já leu? Você já estudou o seu partido, o posicionamento político do seu partido, os fundamentos políticos do seu partido e viu se isso é aplicado na prática? Porque você vê gente trocando de partido o tempo inteiro. Partido que era de direita
já não é mais de direita, não se diz mais de direita, porque está cheio de gente que se diz de esquerda. Partidos que são de esquerda não se diz mais de esquerda, porque está cheio de gente que é de lá em cima. É um jogo de interesse. Lá em cima, as pessoas ocupam posições, lados, ou ocupam posições de partidos, mudam de partido de acordo com o seu interesse. Não diferente você encontra com qualquer candidato hoje na rua, fala, mas por que você está nesse partido? Porque é mais fácil se eleger por esse partido. Você já escutou isso demais, várias vezes. Então, essa questão do lado político, da esquerda ou da direita, isso no Brasil, eu vou falar uma coisa para você, é uma grande bobagem. Porque nós temos gente, sabe... Nós temos gente que se diz socialista do lado que se diz mais direitista. Nós temos gente que é mais direitista e que está ocupando espaço em partidos que se diz de esquerda. Eu estou dizendo que se diz porque, filosoficamente, nós não temos nenhum partido que se determina, só aceita gente lá nas suas fileiras, na sua militância, com aquela filosofia, só aceita gente que vai realmente praticar aquilo que preconiza o partido. Então, essa situação de direita e esquerda, isso é muito ingrato no Brasil. Nós não temos isso. Isso é só para quem está discutindo. E nós vemos esse discurso aí de esquerda e direita, isso não vai levar ninguém a nada. É quem é competente, é quem pode fazer, é quem faz, é quem é honesto, é quem é isso. São os valores que você tem que colocar na mesa para definir para onde você vai. Muito bem, vamos fazer um rápido intervalo, Gui. Daqui a pouco, criminosos usam o nome de hospital para aplicar golpes em Patos de Minas. Criminosos estão usando ou utilizando o nome do Hospital Nossa Senhora de Fátima para aplicar golpes em Patos de Minas. O HNSF fez hoje um alerta para que pacientes e familiares não caiam na ação desses bandidos. Até agora, cerca de 5 pessoas já entraram em contato com o jornalismo da NTV para denunciar o golpe. De acordo com familiares de pacientes da unidade, uma pessoa que se passa por funcionários do HNSF tem usado o nome do hospital para tentar aplicar golpes em familiares de pacientes internados no hospital. O golpista entra em contato com a família, dizendo que a pessoa hospitalizada precisa passar por exames urgentes que não são bancados pelo plano de saúde e pede que a família efetue o depósito bancário. Os golpistas tentam se aproveitar do momento de fragilidade dos parentes de pacientes para conseguir aplicar o golpe. Eles usam nomes de médicos responsáveis pelo CTI para justificarem que partiram deles os pedidos urgentes por dinheiro para não prejudicarem nos tratamentos. Um dos criminosos chegou a pedir um depósito de R$8 mil a uma das vítimas. O Hospital Nossa Senhora de Fátima de Patos de Minas, logo quando tomou conhecimento dos golpes e das tentativas, emitiu uma nota que sempre é divulgada pelas redes de comunicação do hospital, alertando os pacientes a não caírem nesse tipo de golpe. Em resposta, nós vamos conversar agora também com o Dr. Marcos Henrique. Ele é diretor técnico e clínico aqui do HNSF e vai explicar, porque não é a primeira vez que esses criminosos estelionatários tentam aplicar golpes aos clientes e pacientes aqui do hospital, né, doutor? Isso é verdade. Isso é essas tentativas ocorrem a nível nacional e os bandidos se especializam nesse tipo de crime e tem se tornado cada vez mais frequente. E a gente está alertando, né, as pessoas que têm familiares internados em qualquer tipo de estabelecimento que elas precisam tomar esses cuidados extras de procurar a instituição quando há alguma ligação, mesmo que não seja suspeita, de alguém até conhecido, é ideal fazer tudo presencialmente para diminuir esses riscos. Em todas as situações que ocorreram, né, que não foi a primeira, a gente sempre faz todo esse processo de verificação para tentar identificar alguma fonte, né, que possa ser a causa dessa tentativa de golpe, e a gente sempre tenta alertar, porque esse pessoal, que é um crime organizado, na verdade, né, então eles têm diversos meios de estar tentando essas informações que às vezes foge até a polícia identificar as causas.
como foi feito isso. Agora, quando é que o hospital liga para o cliente, para a família do paciente? Para esses casos, pedir dinheiro, nunca, né? São situações de exceção, não é rotina, não é dia a dia, mas às vezes quando o paciente tem alguma cirurgia de urgência para ser feita e é um paciente que está, por exemplo, internado, que esse tratamento não é coberto pelo plano que o paciente está internado, pode ser feito, mas normalmente a gente vai chamar a família para estar vindo aqui conversar com o setor de tesouraria. De nenhum Pix, nenhum pagamento? Não, nunca é feito dessa forma não, é tudo presencial. E esses pagamentos são feitos através de um setor, um órgão financeiro, a tesouraria no caso, né? Justamente, a tesouraria do hospital, que lida com isso, que emite as notas fiscais, até para a pessoa ter uma segurança, né, de que está fazendo tudo dentro dos conformes. O pagamento pode ser feito até através de Pix, mas aqui dentro da instituição. Justamente, o Pix hoje ele já é aceito, né, cheque, dinheiro, mas via telefone, móvel, a gente não tem esse hábito não. O número do hospital, o ramal central, que é o 3820.000, está sempre aberto a receber esse tipo de dúvida, mas normalmente em situações de emergência, caso de, como se diz, de risco de vida iminente, a gente não precisa de autorização da família, a gente sempre faz o que é necessário, não fica guardando essa demanda financeira não. Porque, em primeiro lugar, é a vida. A gente é especialista em cuidar. Então, se for uma situação de extrema urgência, vai ser feito e depois vai ser chamada a família. Então, um dos jeitos deles terem esse tipo de informação é ligando nesse telefone que eu passei ou vindo até aqui presencialmente para tirar a dúvida. Até porque, né, Gui, o estelionatário, o bandido, o criminoso, ele está o tempo todo tentando aplicar o golpe. E aí pega alguém desavisado, num momento de fragilidade, como é alguém que está com um familiar internado e consegue ludibriar esta pessoa justamente nesse momento de maior fragilidade, usando um meio que o hospital jamais usaria, que é de passar uma conta para poder ser depositado um dinheiro. Isso acontece não só aqui, como em vários outros lugares, né? E aí a pessoa diz o seguinte, mas vai aplicar golpe numa pessoa que está, uma pessoa que está com um familiar doente, uma pessoa que tem alguém que está internado no hospital, que está para fazer uma cirurgia. Bandido não tem escrúpulo. Então você não precisa esperar outra coisa do bandido. Bandido é isso aí. O que você tem que entender é que você tem que fazer alguma coisa para não cair no golpe. Está muito atento. Para não ficar à mercê desse tipo de coisa aí, que isso acontece e acontece muito, e bandido não tem escrúpulo. Para ele quer levar vantagem. E é o que ele tenta sempre em cima de qualquer pessoa. Muito bem, análise terminando. O NTV News também, obrigado, Gui. Amanhã tem muito mais. Lembrando que amanhã, às 11h30, eu estou no 30. O Gui, ao meio-dia, está no programa dele e à noite tem NTV News. Pode ser 10 para 11 e 11h20? É verdade, mudou, né? Por causa do horário eleitoral. 10 para as 11 o 30 e 11h20 o Gui, né? Exatamente. Começando mais cedo, né? Mais cedo. Muito bem. Boa noite, obrigado pela companhia e até amanhã. Boa noite.